Bom, pessoal, depois de muito tempo, acho que já faz quase um ano, talvez de um ano pra cá eu só gravei um vídeo, né? E pra falar a verdade, eu nunca expliquei por que eu tava ausente nem nada, porque eu nunca tive intenção de parar com o canal. Eu nunca tive intenção de parar, né? Durante esse um ano aí que eu não posto vídeo, teve vários fatos, várias coisas que eu quis comentar, né? A morte do Boechat, o incêndio lá do Museu do Palácio Nacional no Rio de Janeiro, agora a morte do André Matos, que eu ainda pretendo gravar um vídeo, né? Sobre o Museu Palácio também. Sobre as eleições nem se fala, né? Eu não comentei nada. Tem muita coisa para falar e eu espero tirar esse atraso ainda. Mas enfim, estou aqui hoje até mais como um desabafo, né? Gravando esse vídeo, porque eu tô tomando. Eu sou um cara super calmo, tranquilo, né? Mas eu tô tomando calmante todo dia, né? Consultei neurologista. Nesse tempo eu tive um diagnóstico, né, confirmando o transtorno de déficit de atenção. Descobri que eu sou autista, que eu ainda vou gravar outro vídeo para explicar isso. Mas pessoal, eu parei de gravar vídeo porque o último eu até gravei um vídeo que eu não cheguei a postar, que ficou muito ruim. E aí eu vi que não dava certo, eu não estava conseguindo gravar mais. Mas hoje vou gravar esse mais como um desabafo. Os últimos vídeos que eu gravei eu só falava nisso, né? Já faz uns 2 anos atrás que eu vinha falando que eu estava cansado dessa guerra cultural, né? De 10 anos que eu estou nessa guerra cultural contra o feminismo. E aí do feminismo passei a combater o marxismo cultural e daí para a política. E é muito estressante, pessoal, né? Vocês não dá para julgar o que eu faço só pelo canal no YouTube, né? Eu já tô fora do Facebook faz quase 2 anos que depois de perder a conta de quantas vezes eu fui bloqueado, a minha conta do Facebook foi banida de vez, né? E tô fora do Facebook, né? Mas na verdade eu achei até bom no começo, né? Porque eu andava muito estressado e perdia muito tempo no Facebook. E foi até bom. Mas enfim, hoje eu fui julgado aqui, né? Teve sessão aí, não teve a decisão ainda, né? Mas é uma ansiedade que assim, eu tô tomando calmante natural, né? Valeriano todo dia, né? Uma dose, acho que hoje eu vou ter que tomar 2. Que tá feia a coisa, pessoal, eu já enrolei demais. E só para desabafar, pessoal, a gente vê tanta gente aí reclamando da justiça, do judiciário. Todo mundo sabe que o judiciário brasileiro é um sistema falido, é um sistema que, falar a verdade, saber todo mundo sabe, mas depois que a gente sente na pele o que é o sistema judiciário brasileiro, eu não tenho nada a reclamar quanto às pessoas que trabalham aqui, pelo contrário, só tenho a agradecer, desde o pessoal da recepção, seguranças, promotor, juiz, né, todos os funcionários, só tenho a agradecer a todo mundo, né, pessoal, gente boa mesmo. Mas o sistema não tem condições, gente. A gente vê muita gente que tem processos aí, seja qual tipo de processo for, a pessoa que é vítima, seja civil ou criminal, e fica aí anos aguardando uma solução, porque o fórum, o tribunal, a justiça é um local de se resolver problemas, né? E em vez de resolver problemas, é uma demora interminável para que esses problemas sejam resolvidos, né? Se é que são resolvidos, né? São julgados. E é um excesso de processos, né? Eu senti isso na pele, é uma burocracia interminável. O pessoal aí só lida com papel para lá e para cá, só lida cara a cara quando chega no julgamento. E
Acho que todo mundo conhece alguém que já sofreu com a justiça, né? Até recentemente, esses dias atrás, teve um sujeito, não sei aonde, que estava esperando para ser julgado, ele era o réu, e entrou no tribunal e atirou no juiz, porque não aguentava mais esperar o julgamento, né? Então, se um réu chega num ponto de fazer uma coisa dessa, né? Por aí vocês imaginem o que é sentir na pele, isso que todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece gente que não aguenta mais esperar por solução da justiça, e quando pensa que foi resolvido, não acaba nunca, pessoal. No meu caso, por exemplo, o meu processo está aqui já faz 1 ano e meio, e só hoje, depois de 1 ano e meio, que eu fui ouvido e fui nessa sentença de instrução processual, finalmente, depois de 1 ano e meio, depois de prestar depoimento na delegacia e esperar que o assunto morresse na delegacia e nada, e veio para o tribunal e virou processo, e o processo virou denúncia, e a denúncia leva mais 6 meses para ser julgada, mais de 6 meses. E eu até entendo, né? Não tenho o que reclamar do pessoal aí, porque eles são saturados de trabalho, de processos, e o meu processo é uma boa amostra de um processo que só serve para entulhar o sistema judiciário. No meu entender, era uma bobagem, era uma acusação que, mesmo que fosse verdadeira, principalmente depois que a gente vê aí uma operação Lava Jato, com um juiz como Sérgio Moro, né, uma equipe de promotores fazer o trabalho que essa operação Lava Jato conseguiu fazer no Brasil, né? Se a gente tivesse os tribunais brasileiros combatendo a corrupção ativamente, né, frequentemente, combatendo casos sérios de corrupção, de violência, né? Mas não, volta e meia a gente vê aí cada caso que a gente fica revoltado, né? Por exemplo, eu lembro que eu fiquei muito revoltado na eleição de 2014, né? Lembram quando Levi Fidelix, né, falou que tal órgão não reproduzia, né? Uma coisa que é óbvia até demais até para ser dita, né? De tão óbvia que é, e foi condenado a uma multa de pagar R$1 milhão de multa. O Bolsonaro também levou uma condenação lá de uma juíza, que depois recorreu. O Levi Fidelix também recorreu, nem sei o que aconteceu com esses processos deles, né? Mas, pessoal, é absurdo a forma como funciona o sistema judiciário, é ridículo. Essa demora toda, essa burocracia toda, sabe? A gente vê aí leis e processos, coisas de 70, 80 anos atrás, até que hoje está informatizado, mas mesmo assim é muita burocracia e o processo não acaba nunca, e ainda fica um monte de processo que nem deveria existir, saturando o judiciário, e não tem como a coisa andar. Depois de 1 ano e meio, né, do meu processo na justiça, esperando solução, pessoal, vocês não acreditam, mais de 200 páginas, 200 páginas. Tudo começou quando eu mandei uma menina que eu tinha visto já na internet, no Tinder, mandei convite no Facebook para ela. Depois acabei conhecendo ela pessoalmente e, né, por motivos que a gente nunca entende, acabei me apaixonando por ela, né? E eu sou de Peixes, né? Então tem muita gente que não entende, né? Mas quem me vê não imagina, mas eu sou um cara extremamente sensível, até romântico e tal, né? Literalmente, né, por romantizar, né? Eu sou pisciano, né? Pisciano é romântico, né? Infelizmente, fazer o quê, né? Não consigo mudar isso. E tenho ascendente em água também, 3 planetas em água, então sou desse jeito, fazer o quê? O lado bom dessa confusão toda é que eu aprendi muito, me aprofundei em astrologia, e foi o assunto que eu mais me interessei, mais aprendi durante esse ano. E é complicado, pessoal, lidar com
com ansiedade, lidar com o problema. E finalmente hoje, depois de 1 ano e meio esperando 200 páginas e ler, e a dificuldade de conseguir ter estômago para ler aquilo, de ser acusado por uma mulher por quem eu me apaixonei, e ela armou uma confusão gigantesca depois que eu mandei uma simples mensagem pedindo para conversar com ela, porque eu queria me abrir com ela sobre o que eu sentia por ela. E eu morria de medo de me defender do processo, porque ela armou uma confusão gigantesca e eu fui tentar resolver a confusão que ela armou, de certa forma me comprometendo, né, me arriscando, mas evitando prejudicar ela, né? Eu não queria prejudicar ela, porque ela podia se dar muito mal com a confusão que ela armou, e aí eu me arrisquei tentando resolver a confusão. E em vez de resolver, a situação só piorou. Ela foi na delegacia, fez BO, e eu com medo até de responder a acusação dela na delegacia, mas tinha que responder, né? Aí veio para o fórum, virou processo, veio acusação. E ela sempre mentiu, e eu com medo disso dar denunciação caluniosa para ela, porque ela mentiu. E não foi nem assim acusação grave, era acusação de perturbação, né? Mas eu tinha medo de dar denunciação caluniosa para ela, porque ela é concurseira, né? E ela podia ter problema sério com essa condenação, né? E eu na época não tinha pretensão de prestar concurso público, mas agora, depois que eu descobri que eu sou autista, até estou pensando em prestar concurso público e em seguir essa carreira, porque eu vi que dificuldades que eu sempre tive na vida é devido ao autismo, né? Síndrome de Asperger, que eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas, enfim, pessoal, ela armou uma confusão gigantesca, fez BO, entrou com processo, e eu sempre tentando evitar problema para ela, até que finalmente é marcado o julgamento justamente para o Dia dos Namorados, né? Mais uma coincidência que mexe com a gente. E no fim das contas, hoje, finalmente, depois de 1 ano e meio, eu fui ouvido pelo juiz, e na expectativa de conseguir explicar tudo, fui ouvido por uns 20 minutos. E pessoal, eu sei lá, eu até entendo que ele tem muito trabalho e muitos processos, e são poucos juízes e tal, né, para julgar tudo, tantos processos, e o tempo é escasso, né, mas é uma decepção de qualquer jeito, né, porque você tentar explicar em 20 minutos mais de 200 folhas de um processo que leva 1 ano e meio, não tem condição. 20 minutos não dá nem para começar a explicar. E na minha concepção, uma besteira tão grande que não deveria nem ter saído da delegacia, que era para ter sido resolvida, que eu acredito que na delegacia o delegado deveria ter autoridade, né, jurídica para resolver esse tipo de bobagem, né? Era uma acusação de perturbação, e no fim eu posso ser processado, eu estou sendo acusado e posso ser condenado por assinte, né? Nossa, é foda, pessoal. Deixa eu pausar que eu já enrolei demais, respirar um pouco, que senão o vídeo já está ficando longo demais, né? Bom, pessoal, e é isso, né? Não tem... Quem já sentiu na pele o que é a justiça, esse sistema judiciário, no meu caso, não basta 1 ano e meio aí, 1 ano e meio de processo, 1 ano e meio de processo interminável, e o risco de ser condenado. O medo, né, que eu tinha ano passado, né, estava apaixonado por ela, morrendo de medo de me defender e disso dar problema para ela, mas tudo que eu fiz para tentar proteger ela de um problema maior virou contra mim, e ela só me acusando cada vez mais e piorando a minha situação cada vez mais. Mas agora, depois do nervosismo de tudo que eu passei esse tempo todo,
eu vou tomar providências e eu sinto muito, né, apesar do sentimento que eu tinha por ela ter passado, mas eu vi que ela é uma pessoa extremamente problemática, né, sabe, de problemas mentais, assim, que eu compreendo porque eu também tenho, né, como autista e tenho déficit de atenção, né, eu compreendo, não sei exatamente qual que é o problema dela, mas sei que ela tem algum problema muito sério, né? E eu não queria que isso desse problema para ela, mas azar dela. Tudo que eu fiz para tentar proteger ela usou contra mim e piorou a minha situação cada vez mais. E agora eu estou sentindo na pele, né, o peso de correr o risco de ser condenado. E é duro, pessoal. Então eu vou tomar providências, porque eu não posso sofrer as consequências, sendo que num processo em que eu sou réu, eu era na verdade a vítima. Ela mentiu contra mim desde o primeiro BO que ela fez, mentiu na acusação, mentiu no processo. Então eu vou ter que tomar providências e ela vai ter que pagar por isso, né? Eu sinto muito, eu não gostaria que fosse assim, mas se eu passei por tudo isso, então ela vai ter que pagar pelo que ela fez. Eu posso até ser condenado, né? Posso até ter cometido erros, mas os erros que eu cometi foi tentando evitar problema para ela, né? E ela fez de tudo para que eu fosse condenado, então azar dela, né? Já que ela quis procurar a justiça e complicar as coisas desse jeito, ela que também responda e pague pelo que ela fez, né? Pessoal, todo mundo conhece alguém aí que sofre ou já sofreu com qualquer tipo de processo na justiça, e sentir na pele é muito pior, né? E para você que nunca sentiu na pele ou mesmo não conhece ninguém que sofre com isso, você paga imposto, né? Quando você compra qualquer coisa, você está pagando imposto. E o imposto que a gente paga sustenta esse sistema que não funciona, né? Que são processos, são pilhas de processos que se acumulam e que levam anos para ser resolvidos ou para não serem resolvidos. E no fim das contas eu acho que ninguém fica satisfeito, todo mundo sofre com a demora e é um custo altíssimo para sustentar esse sistema que no fim das contas não funciona. Que mesmo que alguém sinta que teve justiça, né? Que no meu caso, mesmo que eu seja inocentado, o que eu passei durante 1 ano e meio, pessoal, vocês não têm noção do que eu passei, né? Eu parei, eu sumi da internet, eu parei de gravar vídeo, eu estou tomando calmante, eu cheguei a parar no pronto-socorro 2 vezes achando que eu estava infartando, né? E aí comecei a tomar esse calmante e passei por tudo isso, né? E não desejo isso para ninguém. E para quem não sentiu isso na pele, né, saiba que a gente paga do nosso bolso para sustentar, né? E pessoal, quando a gente briga por política, a gente está brigando aí por ideologia, por políticos, por esse ou aquele, por essa ou aquela ideia. E no fim das contas o que os políticos fazem é fazer leis. E essas leis, quando não são cumpridas, elas só causam problemas, só causam dor de cabeça para o cidadão de bem que faz de tudo para tentar cumprir leis que não acabam mais nesse país, né? E a gente tem problema e dificuldade para cumprir todas as leis, empresários então nem se falam. E aqueles que não cumprem as leis escapam ilesos, às vezes até pela demora que leva para a justiça, né? São processos e acusações que caducam e quem deveria pagar na justiça acaba não pagando, acaba escapando. E a gente que sofre, né, de qualquer jeito com a demora, né, desses processos que, pessoal, é uma dor de cabeça, é um estresse que vocês não fazem ideia, né? Eu espero que vocês nunca sintam na pele e é duro, pessoal. Durante esse tempo que eu sumi também tive depressão, né?
E coincidentemente, né, na semana passada teve toda essa confusão com o Neymar aí sendo acusado de estupro, né? É uma acusação muito mais grave do que o que eu fui acusado, mas isso dá uma boa ideia, né, Enfim, pessoal, eu vou voltar a gravar vídeo, né? Vou gravar outro vídeo depois que sair a decisão do processo, né? Mas por hoje fica a reflexão, né? Que a gente realmente precisa de uma reforma no Poder Judiciário. Porque não adianta a gente ficar discutindo política, porque a política faz leis e quando essas leis não são cumpridas, né? Só dá trabalho para quem tenta cumprir as leis, e quando essas leis não são cumpridas, elas caem num sistema judiciário que não resolve nada, que deveria resolver, mas que não resolve, que gera mais problemas ainda, porque a demora que leva nesses processos já é um problema em si. A demora que leva para esses processos serem resolvidos já é uma injustiça, né? Eu sofri muito, né? Eu tive depressão aí durante esse 1 ano e meio e é duro, pessoal. No caso do Neymar, que ele está sendo acusado lá, né? Que dispensa, né, falar sobre o caso. Ele nem conhecia direito aquela mulher lá. Nesse caso eu sofri muito, até mais com medo de me defender da acusação que eu estava sofrendo, sabendo que isso daria problema para a mulher que estava me acusando, porque na época eu estava apaixonado por ela, quando a confusão toda começou. E eu simplesmente tentava resolver a situação da melhor maneira possível para não dar problema para ela. E ela me complicou cada vez mais, e agora eu sinto na pele o drama, o problema de ser ameaçado de ser condenado, né? Isso depois de tudo que eu já sofri durante esse 1 ano e meio, né, de processo, né? E no fim das contas, ter 20 minutos para tentar explicar, que não dava nem para começar de tanta confusão que era, né? Era coisa que vocês nem imaginam. Quem sabe, né, um dia ainda falo sobre isso, né? E agora eu já enrolei demais e já passou de 20 minutos. Enfim, pessoal, quando eu comecei militando pela política, pela direita, né? Fui um dos primeiros a militar pela direita na internet, né? Fui pioneiro até eu perceber que a direita também tinha seus problemas, muita coisa que eu não concordava, né? E aí eu passei a rejeitar esse rótulo de direita, né? E fiquei pequeno no YouTube, na internet, né? Vi que eu estava sendo irrelevante e eu estava numa situação muito ruim, muito mal, e né, acabei dando um tempo, né? Mas hoje, né, é um assunto que eu não tenho visto ninguém lutar por isso. E depois do que eu passei, do que eu senti na pele, independente do resultado, né? E claro que se eu for condenado, a minha revolta vai ser maior ainda por ser injustiçado, por ser condenado num processo em que eu era vítima, né? Que eu não deveria nem estar sendo julgado, porque eu era vítima nessa história toda, né? E tudo que eu fiz, me compliquei tentando proteger a mulher por quem eu estava apaixonado. E sendo a vítima, agora eu estou nessa situação. E hoje eu vejo aí a situação de muita gente que já foi injustiçado na justiça. E seja qual for o resultado para todo mundo que enfrenta problema com a justiça, esse problema do tempo que leva para um processo ser encerrado, da burocracia, isso já é um problema muito sério em si. A gente precisa de um sistema judiciário que funcione, né? Que seja um orgulho para o Brasil, como tem sido a Operação Lava Jato, né? Eu acho que hoje o povo só não está tão revoltado com o sistema judiciário quanto está com a política, né?
quanto estava com a política, né? Porque agora com o Bolsonaro eleito a situação melhorou bastante, né? Muito, mas a Operação Lava Jato também aliviou muito, né? Se não fosse a Lava Jato, acho que a revolta com o judiciário também estaria gigantesca. E a gente tem o STF, que também dispensa comentários, né? O STF, que aquilo tinha que ser fechado, esse STF tinha que mudar tudo, né? Por isso que vejam aí meus vídeos, que eu nem precisava falar sobre o que está acontecendo hoje, porque tudo que está acontecendo hoje na política, eu falei sobre isso há anos atrás. Eu já falava, não adiantava eleger o Bolsonaro, que o sistema político tinha todos os meios de boicotar ele, o STF, né? E é o que está acontecendo hoje aí. Eu falei isso, sei lá, 3, 4 anos atrás, né? Então por isso que eu nem preciso estar falando mais, eu já falei. E hoje eu vou começar a falar, vou começar a bater na questão do Poder Judiciário. A gente precisa de uma reforma no Poder Judiciário. E se você nunca teve problemas com a Justiça, e por mais fé que você tenha, que nunca vai enfrentar nenhum tipo de problema com a Justiça, nem como vítima, e mesmo como vítima, né, as vítimas passam muito e sofrem muito, porque o Judiciário demora demais. E no fim das contas acaba não resolvendo como a gente gostaria que realmente resolvesse os problemas, né? No caso, essa mulher que me processou, ela pediu medida cautelar contra mim, né? E a gente vê quantas mulheres aí que realmente sofriam agressões pesadas e pediram medida cautelar e não adiantou nada e acabaram sendo assassinadas, né? E no fim, eu passar por uma situação dessa, de uma mulher por quem eu estava apaixonado, né? Por quem eu só tinha carinho né? E passar por uma humilhação, né? Por uma situação dessa, né? Por um dano moral desse, né? Enfim, pessoal, eu alerto a todos, mesmo que você nunca teve e tem esperança de nunca ter problemas com a Justiça, você paga imposto, né? E se você paga imposto, você está sustentando esse sistema que custa muito caro e não funciona como deveria. E enfim, é isso, né? Eu espero que hoje eu não vejo mais contra o STF, muita gente fala, né? Não tem nem o que falar contra o STF, mas já que não vejo mais ninguém militando contra o sistema judiciário, pelo menos no YouTube. Eu lembro de um cara que eu via no Facebook postando muita coisa com relação ao sistema judiciário, e hoje eu compreendo melhor, senti na pele a desgraça que é um sistema falido, que não funciona, que custa muito caro, que é extremamente burocrático, lento, saturado. E por isso que eu acredito, né, que esse sistema deveria passar por uma reforma profunda de simplificação. E a gente vê até muito, por exemplo, formas diferentes, né, totalmente diferentes nos Estados Unidos, por exemplo, né, em que há eleição de promotores, eleição de juízes, né, e quem sabe se juízes e promotores fossem eleitos no Brasil, a gente teria mais juízes e promotores que orgulham e não envergonham o Brasil, como a equipe da Operação Lava Jato. A gente teria uma reforma que retirasse do judiciário pilhas de processos que poderiam muito bem ser resolvidas na delegacia, se a polícia, se delegados tivessem mais autoridade para evitar esse tipo de problema, que não teria necessidade de virar um processo na justiça, né? Enfim, pessoal, na política eu sinto que eu não faço falta, porque já tem muita gente com muito mais audiência do que eu militando aí. Então agora eu vou começar a bater pela reforma do judiciário, que é um sistema que deveria resolver problemas, mas em vez de resolver,
um grande problema para o Brasil, né? Custa muito caro e não resolve e complica demais. Então é isso, enfim, até a próxima.